Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Agora voltamos ao nosso tradicional estudo do artigo 5º da Constituição Federal. Eu acredito que agora o som esteja melhor, eu estou ajustando, como sou só eu estou ajustando aos poucos o som. Agradeço a você pelo feedback, agradeço a você pela mensagem, agradeço a você pela inscrição e a você que está comigo. Bem, este canal é um canal que eu resolvi destinar para estudar o direito em primeiro lugar. E nós vamos fazer isso. Vale para todos os concursos que caírem a matéria ou as matérias de direito. Bem, antes de começar, o material de apoio desta aula está à sua disposição no meu site, que está aqui na tela para você que assiste, www.fabiotadeu.net. Por que eu falo tudo isso se está na tela? Porque a aula também é gravada, eu gravo a aula em áudio para o meu audioblog, Esta aula também está em áudio, por isso que muitas vezes eu gravo detalhes, eu falo detalhes, ok? Bem, que mais? O material de apoio está no site, basta acessá-lo, está no blog. E tem um aplicativo também à sua disposição. Professor, aonde eu pego esse aplicativo? Esse aplicativo está neste endereço que está aparecendo na sua tela, http://app.vc/Fabio_Tadeu_Rock ou pelo meu site no fabiotadeu.net, lá tem o link do aplicativo. Você pode baixar esse aplicativo e aí você baixando esse aplicativo, você tem diretamente o link. Serve para qualquer plataforma. Você pode baixar na sua plataforma do seu aparelho, ok? E aí você tem contato direto. Você tem o audioblog, você tem o YouTube, você tem o site, o blog, você tem tudo a meu respeito, está lá. Basta você acessar, baixar e obter gratuitamente este aplicativo. Bem, tendo dito isto, eu vou dizer mais uma coisa. O site está à sua disposição. Lá no site tem o meu WhatsApp, mas eu peço encarecidamente, por favor, para aguardar. Como assim aguardar? Tem gente que está me mandando mensagem e manda mensagem desesperada. Professor, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda aqui, ali, lá. Eu ajudo, eu leio tudo, eu leio absolutamente tudo, os comentários aqui do YouTube, os comentários para quem me ouve aí no audioblog, os comentários para quem me manda no WhatsApp, tudo eu leio, mas eu leio com calma, que infelizmente é só em altas horas da noite que eu consigo pegar tudo isso para ler e muitas vezes demora, mas não é por mal, eu leio tudo, eu recebo cerca de 80 a 100 mensagens por dia, mas respondo a todos, ok? Lá no aplicativo também tem a fanpage, tem o link da fanpage que você vê aqui no meu site também. Por que eu falo isso? Porque me perguntaram isso no e-mail, eu respondi no e-mail dizendo que no site tem também. Por quê? Porque aí você fica sabendo todos os detalhes e alguma lei que tem, alguma coisa que tem, enfim, eu clico lá, eu dou uma jogada lá na fanpage para você ter sempre acesso. Beleza? Ótimo. Que mais? Aliás, agradeço a você que está na minha fanpage também. São 26 mil numa fanpage, 25 mil, 26 mil, quase 26 mil. E na outra são 5.500 pessoas que estão. São duas fanpages, mas a específica leva meu nome. Está lá no meu site. Bem, agora sim, nós vamos continuar o nosso estudo do direito constitucional, do artigo 5º, daquilo que é cobrado nas suas provas. Nós estamos dando ênfase, claro, para o concurso do TRE que vem aí, mas isto não quer dizer que este artigo 5º não sirva para outros. Serve para tudo quanto é concurso público que cobrem o artigo 5º. Aliás, um detalhe que eu lembrei, desculpe, vou voltar a falar de uns detalhes, lembrei de um detalhe que um aluno meu, presencial, me disse assim: professor, digitei seu nome no Google, apareceu um livro que você escreveu que é de direito administrativo para
Tribunais. Serve para o TRE? Serve para outros tribunais? Serve. Não gosto de falar de obras minhas, mas eu tenho livros escritos que estão à venda. Este de direito administrativo serve, e como eu já tinha recebido e-mail, agora recebi essa pergunta pessoal hoje, então vale a pena eu falar. No meu site, ou até digitando o meu nome, você tem o link que vai cair no Google, cai lá, o nome do livro é Direito Administrativo para Concursos de Tribunais, nível superior, mas serve também para nível médio. Por quê? Porque o superior tem tudo de administrativo, ou se tem para o superior, tem para o nível médio. Professor, você não vai falar de direito administrativo aqui no seu canal? Vou falar, porque é uma das matérias que eu leciono também, mas eu vou com calma, eu vou passo a passo, não se preocupe, tudo será devidamente gravado aqui no canal ou no audioblog para você que me ouve pelo audioblog, e você terá material de apoio que poderá ajudar. Fique tranquilo com relação a isso. Se não der tempo para o TRE, porque infelizmente sou eu sozinho no canal, então eu tenho que fazer muito conteúdo, então nem sempre dá, eu tento ser o mais rápido possível, mas se não der, vai dar para outros concursos sem problema nenhum. Fiquem tranquilos. Agora sim, vamos continuar o nosso estudo do direito constitucional. Vou para a tela e vamos lá para mais uma aula de direito constitucional. O material de apoio, lembro, está aí no site www.fabiotadeu.net. Pode baixar, fique à vontade no que eu puder ajudar. Conte comigo, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Artigo 5º, inciso 48, princípio da individualização da pena. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Por exemplo, vamos colocar assim, até os 18 anos, na verdade até 17 anos, 11 meses e 29 dias, será na Fundação Casa. Ótimo. Marca aí. Ótimo. E daí? Dos 18 anos para frente, se for menino, na penitenciária masculina, se for menina, na penitenciária feminina. Professor, cai isso na prova? Cai. E eu tenho que te dizer, preciso te dizer que essa é uma pergunta que cai sempre. E eles fazem de maneira capciosa. Por quê? Porque olha só, um cara que cometeu o delito aos 18 anos, se ele completou 18 anos quando cometeu o delito, o que acontece com ele? Ele vai para a cadeia, normal. Se ele cometeu o crime aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, o que acontece? Ele vai para a Fundação Casa. Professor, vamos imaginar que faltasse 1 minuto para ele completar 18 anos. Ele matou alguém aos 17 anos, 11 meses e 29 dias. Professor, o que acontece nesse caso? Nesse caso, ele mata alguém, faltando 1 minuto para completar 18 anos, ele vai para a Fundação Casa, porque o crime se consuma no momento em que ocorreu o evento morte, neste caso. Então, morreu, faltando 1 minuto antes, 1 segundo antes dos 18 anos, ele vai para a Fundação Casa. Ele cometeu o crime, ele ainda era menor de idade. Professor, por que a mulher tem que ir para a cadeia feminina? Coloque uma mulher numa cadeia masculina e ela vira a parideira da cadeia. Coloque um homem numa cadeia feminina, ele vira o touro no meio de toda aquela galera. Fato. Bom, vamos seguir. Isso cai, e cai muito na sua prova. Pode parecer besteira, mas cai, viu? Isso infelizmente ou felizmente cai. Vamos lá. Artigo 5º, 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Fato, eles precisam ter a integridade física e moral.
Professor, mas integridade física e moral? Sim, e cai na prova, e isto é lei. É lei, é Constituição Federal. Ele precisa, o preso precisa ter a sua integridade física e moral respeitadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles podem te dar um exemplo daquele caso, por exemplo, daquela mulher que matou o marido lá, esquartejado da IOC, que ela foi condenada agora recentemente. Estou gravando a aula em 15 de dezembro de 2016. E aí nesse dado momento ela cometeu o crime e picotou o cara. Ela não respeitou a integridade física do cara, né? Nem integridade moral, nem nada. Não. Mas a Constituição Federal diz que os presos precisam ter a sua intimidade, a sua, vamos ler direitinho, integridade física e moral. Por que eu falei vamos ler? Porque eu estou já na cabeça a palavra que eles costumam usar. É assegurado aos presos a incolumidade. Incolumidade física e moral. Eles podem trocar integridade por incolumidade. Está certo, está correto. Incolumidade é manter são e salvo a pessoa física e moralmente. Vamos seguir. Quinto 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Professor, a presa pode amamentar o filho? Pode, claro que pode. Pode, deve, porque a criança ela não tem por que não ter o aleitamento materno. E aí, durante o período de amamentação, equivalente a 180 dias. Podem te perguntar? Até podem. Não é mais costume, mas é bom que você saiba que não vai amamentar eternamente. Vai amamentar até os 180 dias. Quinto 51, nenhum brasileiro, eu disse nenhum brasileiro, será extraditado, salvo o naturalizado. Portanto, nenhum brasileiro nato será extraditado em caso de crime comum. Ou melhor, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E aí te dou um exemplo que cai na sua prova. Professor, qual é o exemplo que cai na sua prova? Na minha prova. Na sua prova cai o seguinte exemplo. Normalmente é esse. Um senhor boliviano, ele vem para o Brasil tentar a vida, tentar a sorte, enfim, trabalhar, ganhar seu dinheiro. Ótimo, é bem-vindo, é bom que venha, é legal. E aí ele está no Brasil, ele é preso, ele já está naturalizado, e ele comete um crime. Qual crime? Tráfico ilícito de drogas ou de entorpecentes. E o que acontece com ele? Nesta ocasião, ele volta para o país de origem, ele volta para a Bolívia. Professor, mas espera aí, vamos imaginar que na prova diga assim, ele era casado, ele é casado, ele tem 4, 5, 6, 10, 15 filhos. Não importa. Por que não importa? Porque a Constituição diz que o brasileiro naturalizado poderá sim ser deportado. Ele volta para o país de origem se cometer um crime após a naturalização. Qual? É o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. E aí ele deixa aqui a mulher e os filhos e ele volta para lá. Professor, a mulher e os filhos querem ir embora. Podem, eles fazem o que eles quiserem, se estiverem dentro da lei. Mas o marido vai de volta para a Bolívia. Por quê? Porque ele cometeu esse crime. Qual? Tráfico ilícito de entorpecentes.
salvo também, você viu comigo aí na lei, salvo crime comum cometido antes, e eu disse crime comum cometido antes da naturalização. O que é crime comum? Furto, 155 do Código Penal. Roubo, 157 do Código Penal. São crimes comuns. Por que comuns? Porque está dito na Constituição que só o tráfico de drogas manda embora. E ele não estava naturalizado. Acontece a mesma coisa. Ele vai embora, o processo de naturalização desse cara parou, acabou aí. E aí? E aí ele vai embora e a mulher e os filhos ficam, se quiserem, se não vão embora também. Aí te perguntam na prova assim: o cara foi embora, ou melhor, o cara cometeu o crime e o processo de naturalização já estava concluído. Ele já era um brasileiro naturalizado. E aí? Aí ele furtou alguém. Ele furtou pelo 155 do Código Penal e ele estava já naturalizado. Resultado. Nesta hora, o resultado será: o cara vai cumprir a pena num estabelecimento prisional aqui do Brasil. Ele vai cometer, ou melhor, vai cumprir a pena do crime cometido aqui em território brasileiro. Por quê? Porque ele já era naturalizado. Se te perguntarem do brasileiro nato, o brasileiro nato é aquele que nasceu no Brasil, você vai ver comigo lá na naturalização, lá no brasileiro nato e naturalizado, que o brasileiro nato é aquele que nasceu em território nacional normalmente, e aí ele cometeu um crime. Seja qual crime for, o brasileiro nato cumpre pena no Brasil, se cometeu o crime no Brasil, é claro, ok? Que fique claro isso. Vamos seguir. Olha lá, agora, artigo, pera um pouquinho, vamos pôr na tela. Falei brasileiro nato, naturalizado, muito bem, não impede a extradição, mesmo se for casado. Isso que eu falei que não impede mesmo casado, é a súmula, tá aqui, é a súmula 421 do Supremo, e você vai embora mesmo. Artigo 5º, inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. E é o Supremo que diz o que é, ou qual é, ou quais são os crimes políticos. Dá um exemplo, há alguns anos atrás nós tínhamos aqui no Brasil um presidente. Nós tínhamos um presidente que, se você é meu aluno no presencial, ou se você me segue no audioblog, você já ouviu minha aula de constitucional, quando eu digo lá, aquele presidente que nós tínhamos era o demônio de 9 dedos. Verdade, o demônio de 9 dedos estava na presidência. E aí num dado momento da história, ele foi pego, vamos dizer assim, tomando uma caninha, uma pinguinha. Professor, ele pode? Pela ética, ele não pode, não deve, mas fez, tudo bem. Um jornal francês, não me lembro qual, trouxe um repórter da França para cá para entrevistar. E esse repórter disse assim: o presidente do Brasil é pinguço. Falou alguma besteira? Eu acho que não. Enfim, e aí saiu isso em jornal, saiu isso lá no jornal francês, descobriram, claro, aqui no Brasil, e aí falaram: putz, o cara cometeu um crime político, um cara cometeu um crime que não deveria fazer, ele falou mal do presidente brasileiro. Afinal de contas, se você olhar lá no artigo 552, diz: não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Isto, se não considerado crime político, poderia ser um crime de opinião. Tá, mas e daí? Passaram pelo Supremo Tribunal Federal e questionaram, ingressaram no STF na ocasião, dizendo: olha, o que o francês fez tem que mandar ele embora, não pode ficar aqui no país. Ele falou mal do nosso presidente.
O que disse o Supremo Tribunal Federal? Eles disseram: o repórter não cometeu crime nenhum. Então, se o Supremo disse isso, e o Supremo disse que não cometeu crime, o cara fica no Brasil e, indiretamente, naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal, ao dizer que ele não cometeu esse crime de difamação, calúnia, injúria, o que seja, disse indiretamente, ele ratificou que o presidente do Brasil, na época, aquele demônio de 9 dedos, era um pinguço. Falou, porque se não disse que era crime político, se o Supremo disse não é crime político, o Supremo está dizendo sim, ele não é um criminoso, o repórter, portanto, se não é criminoso e o que ele disse tornou-se verdade. Ou seja, o demônio de 9 dedos é sim pinguço. Ponto final. E aí você vê que só o Supremo pode determinar o que é uma espécie de crime político. Falar mal, por exemplo, de uma autoridade política é uma espécie de crime político. Tem outros mais, mas o que caiu na ocasião foi um parecido com esse daí. Artigo 5º, 53, ninguém será processado nem sentenciado senão, grife aí, senão pela autoridade competente. E é verdade, ninguém pode. Por exemplo, se você tem filhos e tem que pagar pensão, quem vai julgar você, marca aí, é o juiz de família, juiz da vara da família. Por que eu estou pedindo para marcar? Porque um juiz criminal não tem competência para julgar crimes de não pagamento de pensão. Tá vendo? Cada um tem um juiz determinado. Ok. Artigo 5º, 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Você só pode ser preso ou ter os seus bens confiscados se já tiver passado pelo processo legal, isto é, se já foi devidamente processado, tem sentença, não cabe recurso, você vai aí sim para o xadrez, para o chilindró. Se não, você tem direito a cumprir a sua pena em liberdade, sim, está aí na Constituição. Princípio da ampla defesa e do contraditório, artigo 5º, 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o que? Grife, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. E aí eu vou só te explicar uma coisa. Aliás, vamos explicar. O que é o contraditório, o que é a ampla defesa? Peraí, deixa eu trazer a câmera para cá. Para você que me ouve, você não tem câmera, mas tem que esperar do mesmo jeito. Chegou, muito bem. O que é contraditório? Contraditório é o desdizer da denúncia. E ampla defesa é a maneira como você vai se defender. Por exemplo, vamos dizer assim, deixa eu ver. Num belo dia, vou pegar a data e a hora da gravação da aula. Olha lá, estamos numa quinta-feira, 15 de dezembro de 2016, 10 horas e 40 minutos da noite. Você viu aí, se você está comigo no YouTube, quem está no audioblog não viu, mas ouviu. E aí alguém, num belo dia, vai, sei lá, amanhã de manhã, vai alguém lá na delegacia e diz assim: olha, eu vi o Fábio matando uma velha pauladas às 22 horas e 40 minutos da noite de ontem, 15 de dezembro de 2016. Tá bom, foi feita a denúncia. Eu vou ter, se eu tenho uma denúncia, eu tenho condição de me defender. Para eu me defender, eu preciso do contraditório e da ampla defesa. Contraditório é o desdizer. O desdizer é simples. Eu vou dizer assim: eu não estava
Por mais que eu quisesse, eu não estava matando uma velhinha a pauladas no dia 15 de dezembro às 10h40. Professor, você quer matar uma velhinha a pauladas? Não, mas modo de dizer, enfim. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. 10h40 eu não estava lá. E aí, como é que eu provo isso? Como é que eu vou fazer a ampla defesa? A ampla defesa, eu chego à autoridade, vou até ela e digo assim: autoridade, entre no meu canal no YouTube, ouça o meu audiolog, veja que eu coloquei eu coloquei meu celular, quinta-feira, 15 de dezembro, 22h41, eu estava gravando a aula no YouTube. E aí eu vou dizer que morra a velha de paulada de outro jeito, mas não fui eu. Ótimo, eu me defendi. Contraditório, marque no seu material. Contraditório é o desdizer da denúncia. Basta dizer isso. Basta você saber isso. Contraditório. Desdizer da denúncia. Ótimo. Ampla defesa. Todos os meios admitidos em direito para você provar a sua defesa, para você se defender e mostrar que você não estava fazendo nada. Ok? Vamos prosseguir. Muito bem. Artigo 5º, vamos lá. Artigo 5º, 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. É lógico, meio ilícito, basta você saber que são os meios ilegais, meios contrários à lei, contra a lei. Professor, então, peraí, me dá um exemplo. Dou um exemplo, claro. Você que tem o costume de ligar para as pessoas, você sabe, se você trabalha numa empresa, você sabe que o Supremo já disse assim: toda empresa que gravar a ligação precisa avisar: olha, a sua ligação é importante para nós, nós vamos gravar, estamos gravando a ligação para melhor atender. Ok. Aí vem um outro exemplo. Eu estou aqui com o celular, eu ligo para a empresa e falo: olha, empresa, sei lá, eu quero isso. Tá bom. A empresa não diz que gravou. E a empresa diz que eu pedi algo que eu não pedi. Resultado, a empresa cometeu um crime. Qual crime? Apresentou uma prova ilícita, uma prova que não será usada, não vale, porque ela não me avisou que estava gravando, esta prova está descartada. Agora, eu estou ligando para a empresa. Neste meu celular, tem gravador de chamada. Tem. Se eu ligar para você agora, que está aí do outro lado, eu vou gravar a ligação, porque toda a ligação que eu faço é gravada automaticamente. Tudo bem. Pessoa física não precisa falar que está gravando se a pessoa física for parte da ligação. Leia-se, se eu estou ligando para a empresa, eu posso gravar a empresa e posso usar isto de prova, e a prova não é ilícita, a prova é lícita. Por quê? Porque o Supremo disse que se eu ligo, eu pessoa física, ligo para alguém, o celular é meu. Se eu estou ligando, eu estou dizendo: eu estou gravando, eu sei que eu estou gravando, a outra parte não precisa saber. Professor, mas não é errado? Supremo Tribunal Federal disse que não, e já caiu na prova sim. Se você é parte da ligação, não precisa. A empresa sempre. E agora, com a licença de todos, eu vou falar para você que me ouve no meu canal no YouTube. Sempre. A empresa sempre. Ótimo. Agora eu vou fechar o eco e vou continuar. A empresa sempre tem que avisar que está gravando a ligação. Ponto final. A parte não. Ok. Se eu emprestar meu celular para alguém, eu tenho que avisar
que eu estou gravando a ligação, ou melhor, isso mesmo, se eu emprestar para você o meu celular e você ligar do meu celular, eu falo, olha, Joãozinho, Maria, eu estou aqui te emprestando meu celular grava a ligação, vai gravar tudo que você falou, tá bom. Você vai falar com a empresa, professor, eu vou falar com a empresa, da onde eu estou ligando? Eu estou ligando do seu celular, professor. Então, você que está ligando para a empresa, o que é que você tem que fazer? Você tem que avisar a empresa e dizer assim, empresa, eu também estou gravando a ligação, ok? Tem que avisar. Ótimo. Agora vamos seguir, vamos continuar o nosso estudo. Artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E disse o Supremo, agora, condenação em segunda instância, olha isso mudou. Condenação em segunda instância, o cara já responde preso. Por quê? Porque ainda tem a terceira instância. Então, mudou. Cuidado, mudou. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Leia-se até a segunda instância. Porque na primeira instância sai uma condenação, saiu aqui uma sentença. Essa sentença pode ser recorrida. Vou para a segunda instância. A segunda instância me dá uma sentença condenatória, me condenando. Professor, aqui eu posso recorrer de novo para a terceira instância, não posso? Pode, claro que pode. Só que com um detalhe. Para recorrer para a terceira instância, eu recorro preso. Mesmo que não tenha transitado em julgado, eu recorro preso. Segunda instância, dada a condenação, está a condenação resolvida, vai para o recurso da terceira instância, mas vai e o cara responde preso. Então, mudou. O que eles podem te perguntar? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? É verdade se na pergunta estiver assim, na pergunta tem que estar assim, de acordo com a Constituição Federal. De acordo com a Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória? Verdade. Agora, se estiver de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Não. Por quê? Porque, de acordo com o Supremo, na segunda instância o cara já vai preso. Cuidado com essa pegadinha de prova. Se você me acompanha no audioblog, já ouviu alguma aula minha anterior, cuidado, as minhas aulas não estavam atualizadas até então em direito constitucional, agora está. Agora vale estas palavras que eu te falei agora. Ok. Artigo 5º, inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que cai na sua prova? Cai na sua prova até a identificação criminal. Portanto, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Isto quer dizer, deixa eu trazer a câmera para mim. Vamos a um exemplo. Eu não estou com o documento, tá para lá, mas tudo bem. E aí, numa bela sexta-feira, você vai para uma balada qualquer da sua vida, você que pode, que gosta, e eu espero que você seja parado pela polícia numa sexta-feira quando você vai para a balada, e aí eles dizem assim, documento, por favor. Aí você diz, puxa, policial, eu esqueci o documento em casa. O que o policial, por lei, pela Constituição Federal, o que é que ele tem que fazer? O civilmente identificado não precisa ser identificado criminalmente. Portanto,
possivelmente identificado é aquele que tem o RG na mão. Eu tenho o RG na minha mão, apresento o RG para o policial já me identificou, ele sabe quem eu sou, a menos que ele suspeite de algum problema no documento, ele pode falar, aí eu vou levar você para a delegacia. Professor, mas não tem nada contra mim, o documento é real, é verdadeiro, tal. Ele não pode fazer mais nada. Agora, eu espero que você vá para a balada na sexta-feira e aí você seja parado pela polícia e esqueça o seu RG. E aí você terá que tocar piano, isto é, você vai na delegacia, vai colocar os seus dedinhos lá no carbono, no tinteiro, e aí você vai tocar piano, isto é, você vai colocar as suas digitais ali para ser identificado criminalmente, porque você esqueceu o RG. Cuidado com isso na sua prova. Vamos seguir. Artigo 5º, inciso 59. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Isto é, o Ministério Público tem que oferecer a denúncia, o promotor, portanto, vai oferecer a denúncia do crime. Como? Se houve um crime e o réu está preso, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia. Se o réu está solto, 15 dias para oferecer a denúncia. Professor, ele não fez isso. O Ministério Público vagabundeou, não fez o que deveria ter feito. Resultado, na inércia, quando não houve isso, quando o Ministério Público dormiu, eu vou fazer a ação penal privada, como diz a lei. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se não for intentada no prazo legal. O Ministério Público dormiu, o particular pode, após o prazo do MP, por queixa-crime na ação privada. Por exemplo, mataram alguém, o Ministério Público não ofereceu a denúncia dentro do prazo. O que acontece? Acontece que nesta hora e neste momento haverá aí o oferecimento da queixa-crime na ação penal privada subsidiária da pública. Artigo 5º, 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Aqui basta que você saiba que há o sigilo em alguns casos. Quais casos? Só há sigilo num ato processual quando houver problema com a intimidade de uma pessoa, a pessoa não quer ser exposta, ou quando há um interesse da sociedade. A sociedade pode se voltar contra aquela situação. E aí, neste caso, há o sigilo para evitar problemas. Artigo 5º, 61. Ninguém será preso, olha lá, senão em flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Aí você vê no material que eu coloquei vermelho, verde e amarelo. Olha lá. Vermelho, ninguém será preso, senão em... Aí vem o detalhe. A prisão só pode acontecer em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada. A ordem tem que estar escrita, a ordem tem que estar fundamentada. O juiz tem que dar a ordem. Por exemplo, eu mando prender o fulano de tal. Por quê? Porque o fulano não pagou a pensão do seu filho por um prazo de, 30 dias. Por quê? Porque de acordo com a lei ele tinha que ter pago, não pagou, enfim, atrasou. Ele fundamenta. Fundamentou, o cara pode ser preso. Crime propriamente militar. São os crimes que
acontecem em qualquer lugar, dentro da esfera militar, é claro, e aí o crime mais tradicional é a deserção. Chamam você para servir a pátria, você diz não vou, resultado, você é um desertor. Desertor responde, desertor vai para cadeia. Aí você vê que eu escrevi lá, prisão preventiva pode, o juiz criminal pode a qualquer momento. Por quê? Prisão preventiva é para proteger, eu vou proteger o andamento processual. Ok, vamos seguir. Artigo 5º, 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre, portanto, a prisão e o local serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou, cuidado com esse ou, que as bancas examinadoras gostam de colocar e está errado, a pessoa por ele indicada. Se a pessoa está sendo presa e ela diz, aliás, ela não, a pessoa que prende o cara diz assim, você tem direito a comunicar a alguém da sua família. Ele diz, não quero comunicar para ninguém, ele vai falar. Aí o policial diz, então pode comunicar para quem você quiser. Ah, não quero comunicar para ninguém não. Então ele não precisa comunicar, cuidado. E se ele não comunicar, se ele não tiver ninguém, se ele não quiser comunicar, será comunicado o advogado ad hoc. Será comunicado através do juiz. O juiz dará um advogado e esse advogado cumprirá o que manda a lei. Mas não é necessário. Se o cara fala, não quero que comunique para ninguém será comunicado. Mas se ele comunicar para a família, é a família. Se ele comunicar a uma pessoa, é uma pessoa qualquer, não precisa ser família e pessoa. Ele decide, ele preso, decide para quem ele quer comunicar que ele está sendo preso e se ele quer comunicar. Artigo 5º, 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Portanto, o preso tem que ficar quieto. Isso é uma cópia lá dos Estados Unidos. E aí, vai ser assegurada a família, assistência da família e do advogado. Cuidado, eles podem colocar defensoria pública, DP, e isto não é uma DP, dependência, nem uma dupla penetração, nada disso. DP, defensoria pública. Cuidado, cai. E cai muito na sua prova. Ótimo. E aí? Família e defensoria. Defensoria faz o papel de advogado. Sim. Família e OAB. OAB pode? OAB não pode. Vai falar com um advogado. Seja um advogado particular, seja um advogado defensor público. Mas toda OAB, é claro que não. Artigo 5º, 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. Portanto, olha lá, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou pelo interrogatório. Para quê ou por quê? Para que ele saiba quem foi que prendeu ele, para ele matar depois. Isso, infelizmente, porque de resto não há nenhuma utilidade. Artigo 5º, 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judicial. Prisão ilegal faz o quê? Relaxamento de prisão. Relaxamento, não é habeas corpus. Eles podem colocar, será imediatamente proposto ou interposto um HC, um habeas corpus. Isto é mentira. Isto é mentira. Prisão ilegal é relaxada, não cabe habeas corpus, ok? Artigo 5º, 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir
Grifa liberdade provisória com ou sem fiança. Se tiver a opção, esse crime poderá ter a liberdade provisória, pode ser qual crime for. Se tiver liberdade provisória, o cara vai ser solto. Tenha ou não tenha fiança, basta lembrar disso. Artigo 5º, 67, não haverá, cuidado agora, não haverá prisão civil por dívida, grifa prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento, grifa inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Esta é uma questão de prova, porque se na sua prova estiver que, de acordo com a Constituição Federal, eu vou prender aquele que não paga pensão alimentícia ou aquele que é depositário infiel, isso está correto. Por quê? Olha só. Deixa eu trazer para mim. Ok. Olha só. Lá na lei você viu, só haverá a prisão de quem tem, leia aí, inadimplemento voluntário e inexcusável. O que é inadimplemento voluntário e inexcusável? Eu não quero pagar. Inadimplemento é o não pagamento. Voluntário porque eu não quero. Inexcusável, por que não quer? Porque eu não quero, não tem desculpa, eu não quero, acabou. Você vai ser preso. Aí diz que você será preso, porque você não pagou a pensão por inadimplemento voluntário. Voluntário porque você não quis, e inexcusável, porque não tem desculpa, não quero, não vou dar dinheiro. Por exemplo, lá no escritório, quando estou lá, já apareceu várias vezes, lá na OAB onde eu trabalhava, ajudava em Pinheiros, nós tínhamos os casos de pensão alimentícia, Pinheiros aqui em São Paulo. E aí, num dado momento, a gente via os pais, normalmente são os pais que dizem assim: eu não vou dar dinheiro para aquela vagabunda quer meu dinheiro para gastar com outro. Peraí, aí vem o detalhe. Como eu sempre disse para os caras lá de Pinheiros principalmente: meu senhor, o senhor fez o filho sozinho? Não fiz com ela. Então na hora de virar o zoinho, os dois foram para a cama. Aí a mulher tem o filho, você larga a mão dela e diz: não quero nem pagar a pensão. Ah, não vou pagar a pensão que ela vai gastar com outro cara. Calma aí. O menor tem que receber a pensão do pai e da mãe. Dos dois. É que a mãe tem a guarda normalmente. E aí, tendo a guarda normalmente, o que acontece? Ela tem em mãos, ela tem com ela o filho. Então, ela não vai pagar a pensão para ela mesma, mas ela vai pedir a pensão para o pai. Agora, muitas vezes eu tenho um caso aqui perto de casa que o pai tem a guarda da criança. E, aliás, o pai me segue aqui no YouTube. Um grande abraço a você, querido amigo. Não vou dizer seu nome, porque a galera pode saber quem é você e não quero confusão. Bom, e esse pai está lá feliz e contente com a guarda da filha e ele pode pedir a pensão à mãe se ele quiser, mas ele não quer, então tudo bem. A mãe pode também não querer. Mas por que eu estou dizendo isso? O pai diz: não vou pagar porque eu não quero, porque a vagabunda vai gastar dinheiro, blá 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 blá. É uma desculpa esfarrapada, não cola. Resultado: vai pagar sim. Não pagou, vai para cadeia. Agora, um inadimplemento involuntário. Qual? Estou trabalhando com a crise, eu acabei perdendo emprego. E daí? E daí você vai e fala: juiz, eu perdi o emprego, eu não posso pagar pensão neste mês. O juiz diz: nesse mês, no outro mês. O juiz dá um prazo para você achar um trabalho, alguma coisa, para pagar a pensão, porque tem que pagar. Mas aí é um inadimplemento involuntário. Ou ainda, é um inadimplemento voluntário. Não vou pagar a pensão. Por quê? Porque eu gastei todo o dinheiro com o quê? Com o velório de alguém da família.
É um inadimplemento voluntário, você não quis pagar porque você não quis, mas é excusável. Por que excusável? Porque você tem um motivo aparente que vai te tirar dali, que vai dizer, não, tudo bem, aconteceu, você vai ingressar judicialmente e isso não te leva para a cadeia. Por quê? Porque é o inadimplemento voluntário, mas é excusável. Porque você não fez por querer, você fez sem querer. Você fez sem querer. Aconteceu esse imprevisto gigantesco. Você apresenta os documentos e aí você tem, vamos dizer assim, esta benécia da justiça de não pagar naquele mês. O juiz vai conceder para aquela situação. Ótimo. E aí você vê também o depositário infiel. O que é depositário infiel? Depositário infiel é aquele cara que, por exemplo, o juiz diz assim, ótimo, nós vamos, sei lá, o objeto do processo é um carro. Tá. Se o carro ficar com o devedor vai gastar o carro. Se o carro ficar com o credor vai gastar o carro. Vamos analisar direitinho essa situação. Então, enquanto estamos discutindo o problema, e o juiz vou dar a guarda, vou mandar depositar este carro na garagem do Joãozinho, terceiro, que não está interessado. Por que é depositário infiel? Porque o Joãozinho diz assim, puxa, hoje eu estou sem carro, mas eu tenho esse carro na minha garagem. Puxa, esse carro está na garagem. Sabe o que eu vou fazer? Vou dirigir esse carro hoje, vou trabalhar. Depositário infiel. Ele tem a guarda. Ele não pode usar ou fruir do bem. Ele tem apenas que guardar o bem. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os bens do Ike Batista algum tempo atrás, que um juiz disse, vamos guardar esse carro para no final do processo, se precisar, vender e ganhar o dinheiro para pagar as dívidas. E aonde ele mandou guardar? Na garagem do prédio do juiz mesmo, dele mesmo. Pode? Pode, sem problema. O juiz vai, guarda o carro ali, não usa até terminar o processo. Mas o que o juiz fez? O juiz pegou o carro, saiu dirigindo por aí. Vamos imaginar que ele tivesse batido e ferrado com o carro inteiro. Ele responderia por depositário infiel. Pela Constituição Federal ele iria para a cadeia, mas na lei, hoje em dia, depositário infiel não vai para a cadeia, porque eu já vou te explicar por quê, mas na sua prova, se te perguntarem de acordo com a Constituição Federal, o depositário infiel e aquele que paga a pensão, ou melhor, aquele que não paga a pensão por motivo voluntário e inexcusável, isto é, que não tem uma desculpa, não pagou porque não quis, esses dois vão para a cadeia. Agora nós vamos seguir, vou pôr na tela para você, veja só, aí, olha um detalhe, F5 aqui, o STF disse o que? Prisão civil só se aplica nos casos de pagamento, ou melhor, de não pagamento voluntário de pensão, isentando-se os casos de depositário infiel. Súmula vinculante 25 de 2009. Vamos ler? Vamos. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Portanto, se na sua prova cair de acordo com o STF, é só pensão alimentícia. De acordo com a Constituição, aí sim há, pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da pensão alimentícia, e também o depositário infiel. Pelo STF, só a pensão alimentícia vai para a cadeia. Ótimo, vamos seguir. Agora, vou começar os remédios constitucionais. Pode ser que eu termine nessa aula mesmo, ainda que eu ultrapasse 1 hora, mas eu vou tentar fazer o máximo possível. Senão, senão vamos fazer assim. Vem para mim,
por razões didáticas. Porque agora que eu vou começar a estudar com você é importante, é muito importante. São os remédios constitucionais. Professor, os remédios constitucionais caem em prova? Caem, despencam em prova. Isto você tem que saber passo a passo. Portanto, por razões didáticas, pela didática, olhando lá o meu tempo, já estou em 55 minutos nesta aula. Então, assim, por razões didáticas, eu vou parar a aula aqui e vou começar no próximo vídeo o miolo maior do artigo 5º da Constituição. Tudo vale, tudo conta, é claro, mas o artigo 5º, o melhor, está por vir. Se você espera, lá nas novelas da Rede Bobo, você espera na Bobo 200 dias, 300 dias, 400 dias, aqui você espera um vídeo. No próximo vídeo, nós vamos tratar dos remédios constitucionais. Isso despenca em prova. Por favor, fique comigo. Inscreva-se no canal, que está aqui, tem um íconezinho roxo por aqui, para você que está no YouTube. Se você está no audioblog, inscreva-se no audioblog, se você gostou, é claro. Se você gostou, por favor, dê um like, apenas para eu saber se deu tudo certo, se está tudo legal. Se você não gostou, dê um dislike, clique no não gostei, tudo bem, sem problema nenhum. Por quê? Porque aí eu vou saber, vou conseguir entender aquilo que está acontecendo. E eu leio tudo será devidamente respondido. E mais, por favor, pegue o meu aplicativo, se você puder. Por quê? Porque aí você tem um contato direto comigo, aqui mais de perto, para eu poder te ajudar naquilo que eu puder. Ok? app.vc/Fabio_Tadeu_Rock é o endereço do aplicativo para você que me ouve no audioblog, para você que vê no YouTube, está aí na tela, tem no meu site fabiotadeu.net. E por enquanto é isso. Por razões técnicas e didáticas eu vou encerrar aqui para eu começar os remédios constitucionais no próximo vídeo. A todos, muito obrigado. Um forte abraço, obrigado a todos na fanpage, no YouTube, no audioblog, a você que tem um aplicativo, obrigado. Vamos juntos, rumo ao seu sucesso profissional. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, até lá.